querem tomar o que é teu. Mas não se preocupe, o que é teu e ninguém toma. Pode se levantar a inveja, pode se levantar o olho grande, mas o que Deus preparou para ti é para ti e ninguém mais. Fica comigo até o final do vídeo. Deus tem uma palavra para o teu coração. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações do vídeo. Eu quero, primeiramente, agradecer a vocês que estão interagindo com o nosso canal e estão escrevendo lá no comentário, estão recebendo a palavra e estão comentando para a glória de Deus. E quando vocês começam a interagir, vocês estão fortalecendo o nosso canal. Você que não é inscrito, começa hoje, comenta aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Fala de Daniel na cova dos leões. Eu quero ler aqui algumas partes, para o vídeo não ficar muito longo. No capítulo 6, o versículo 1, que diz assim: E apareceu bem a Dairo constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E o 2 diz assim: E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Aí eu quero ler uma parte aqui do 3 que diz assim: Havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. A passagem de Daniel na cova dos leões, fala em que Daniel ele foi escolhido um dos príncipes. Foram 3 e Daniel foi um deles. E Daniel estava indo muito bem na sua posição. O rei Dairo estava muito feliz porque Daniel estava cada vez mais excelente no seu trabalho. E entrando nessa passagem, eu quero também, através dessa passagem, falar para vocês. Aonde você vai chegar, é Deus quem vai te colocar. Mas Deus não vai te colocar para você ficar escondido, não. Deus, quando Ele tem promessa, Deus, quando Ele quer abençoar, Ele te destaca. E muitas vezes você começa a perguntar por que tanta inveja, por que tanta perseguição, por que tanta calúnia, e você fica inquieto com essa situação. Mas não se preocupe. O que você deve fazer é o que você está fazendo sempre. Buscar a presença de Deus em oração. Perseverar em oração. Se é no teu trabalho, continua orando antes de chegar lá. Apresenta o teu trabalho. Continua orando. Porque se estão com inveja de você, é porque você está se destacando. É porque Deus está te abençoando. E quando alguém se destaca, a inveja, ela chega, ela se aproxima. Então, eu não sei para quem vai chegar esse vídeo, não sei a sua situação, mas Deus manda te dizer que o que é teu, ninguém vai tomar. Eu não sei se o teu problema é o casamento, se o teu problema é um filho, não sei qual é o teu problema, mas o que Deus reservou para você, para a tua mão, na tua mão vai chegar. É desse jeito. Não tem quem peça, não tem olho grande, não tem inveja que vai tirar você do seu lugar. Daniel, quando ele começou a ser perseguido, Daniel continuou orando.
Daniel entrava no seu quarto e orava. E esses príncipes que estavam do lado dele, esses dois príncipes, eles começaram a persegui-lo. Eles queriam manchar a sua imagem excelente em que Daniel tinha. Daniel era um homem de oração, um homem que andava em verdade. E quando eles perceberam que eles não tinham, ele não encontrou nada para acusar Daniel, então eles fizeram de tudo para o rei lançar um novo decreto para lhe prejudicar. Porque eles perceberam que Daniel gostava de orar. E foi aí que eles começaram a tramar contra Daniel. Alguém vai fazer de tudo para você parar de orar. É desse jeito. Vão fazer de tudo para você dizer, hoje eu não vou orar não. Hoje eu estou muito cansado. Eu estou passado. E você começa a comentar para alguém como foi o seu dia de trabalho, como foi o seu dia, foi tão difícil. Mas não deixe que alguém te pare na caminhada. Não deixe que alguém te atrapalhe. Continua buscando. Ou continua orando no teu cantinho lá, no pé da cama, ou lavando os pratos. Continua orando. Ou no caminho do trabalho, mas não pare de orar. Continue perseverando. Porque Daniel não deixou para orar quando ele chegou na cova. Ele poderia orar quando ele estava ali na cova. Não. Daniel orou antes da cova. Daniel já orava e já tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Mas Daniel entrou no seu quarto e começou a agradecer a Deus em suas orações. E quando o rei resolveu lançá-lo na cova dos leões, aqui no versículo 16 diz, teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará, disse o rei. Mas quando o rei, aqui diz que o rei voltou, no 17 diz, e foi no 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas. E fugiu dele o sono. Então Deus tirou até o sono daquele rei. Por tua causa, Deus está tirando o sono de alguém. Vale a pena orar. Vale a pena buscar o Senhor. O dia da manhã não nos pertence. Temos que estar em oração e em vigilância. Porque quando o mal vir sobre nós, teremos sabedoria para agir. O Senhor estará em nossa frente, como general de guerra. Chegou a hora, chegou aquele dia em que lançaram Daniel na cova dos leões. Aqui no 20 diz assim, e chegando à cova chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso em que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. O rei ali já estava preocupado, mas Daniel estava tranquilo. Daniel sabia a quem ele buscava e orava. Daniel conhecia o seu Deus. E nós começamos a conhecer ainda mais o nosso Deus quando temos intimidade com Ele em oração. Então persevere, ore, porque o que Deus tem na tua vida é grande. O que Deus tem na tua vida, Deus vai fazer algo grande e Ele já está fazendo. O 22 que diz, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado em minha inocência diante dele. E o 23 que diz, então o rei muito se alegrou
em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado. E agora, aqui no 24, então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. E assim que o rei Dairo ele chega ali, naquela cova dos leões, ele tira a pedra, Daniel está lá, do mesmo jeito que entrou. O Senhor mandou um anjo e os leões não atacou Daniel. Não mexeram em Daniel. Não te preocupa, dorme tranquilo, fica tranquilo, porque o Senhor está com a mão estendida, te guardando e te livrando. Apenas confia e persevera. Temos que estar em perseverança, em oração, em vigilância, para que o Senhor nos dê sabedoria para enfrentar todas as adversidades, todas as situações que nos sobrevêm. Não é verdade? Então, aqueles que tramaram contra Daniel, eles mesmos foram jogados na cova dos leões. E aqui na palavra do Senhor diz que eles foram lançados na cova e os leões o devoraram. Então, é desse jeito. Muitos estão tramando, querendo que você não receba a vitória, querendo te atrapalhar. Mas em nome de Jesus, você é um vencedor. Em nome de Jesus, você vai conseguir. E você vai chegar lá. Porque o Senhor, o general de guerra, está na tua frente para te dar a vitória. Que Deus te abençoe.